Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Neste trecho foi isso que ele disse. Quando teve torturados no governo Bolsonaro? Essa é uma boa pergunta. Mas qual foi? Não está se referindo somente ao governo Bolsonaro. Aí que está. Ele está se referindo a momentos do país. Então é um discurso interpretativo. Censura teve nas eleições de 2022. Censura não teve. Por menção a fato. Contra a gente de esquerda. Por o portal UOL foi impedido de publicar uma matéria sobre Piperno, eu fui censurado. Piperno, mas o portal UOL também foi. Vários comentaristas foram censurados. O UOL passaporte caçado. O UOL também foi. O governo Bolsonaro atuou para censurar o portal UOL. E mais de 30 contas de gente de esquerda também foi. Durante as eleições, menção a fato, você não poderia dizer que o Lula apoiava Maduro, apoiava Daniel Ortega. A própria ministra Carmen Lúcia falou que estamos fazendo uma medição temporária. Teve que tirar do ar uma matéria que falava sobre os 51 imóveis. O que mais que disse o ministro? Só ditadura fecha Congresso, só ditadura caça mandatos, só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Caça-mandatos? Caça-mandatos? Ditadura brasileira. Mas e o que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Caçaram mandatos. Delta Dallagnol não foi caçado. Não foi. Caçaram, colocaram inexigibilidade até no Luciano. O dono da empresa não pode ser candidato, mesmo ele não sendo candidato. Inabilitaram o homem. E aí a questão é, não pode ter um discurso interpretativo. O Barroso se manifestou, o ministro deu a sua explicação. Então precisaria um Piperno ou qualquer pessoa que dê a interpretação específica de um discurso do ministro. O discurso é para ser interpretado pelo que está escutando. É tão grave o discurso. Quando ele fala de período de ditadura, então ele está sendo muito claro. Não sei. E onde que entra o bolsonarismo, então, nisso? Depois, por que ele não falou? Ele traça uma linha. Ele está sendo claro. Olha a repercussão que está tendo no país. Ele foi claro que não. Se ele não tivesse dito bolsonarismo, eu acreditaria na tua interpretação do discurso. Derrotamos a censura, a tortura, todo. Aonde que entra o bolsonarismo nessa fala? Isso manifestou a sua... Foi um lapsus que ele se sincerou e mandou o que ele pensava. E é isso que ele pensava. Pode concluir tua fala e eu vou fazer uma última rodada aqui com vocês. Vai lá. Não, o bolsonarismo, desacreditar, por exemplo, a justiça eleitoral, o bolsonarismo inventar a tramóia das auditorias argentinas, o bolsonarismo inventar, por exemplo, aquela história de que eles não conseguiram exibir os seus comerciais em rádio e TV na última semana da eleição para adiar a eleição. O bolsonarismo, o 8 de janeiro, sim. O bolsonarismo, a história dos militantes que foram, das pessoas que foram colocar as bombas lá no aeroporto. Ora... Bom, eu quero só reforçar para vocês, então, a fala e a nota oficial do ministro Luiz Roberto Barroso sobre toda essa confusão, toda essa repercussão que acompanhamos nesta quinta-feira. Quando, na verdade, me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. Essa nota de Barroso, num giro muito rápido com vocês agora, já serve como uma retratação, a exemplo do que mencionou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Começo contigo, Gani. É alguma coisa, mas não basta só isso. Eu acredito que daqui para frente, porque evidentemente que é mais fácil o Piperno votar no Bolsonaro em 2030 do que ele abrir um processo de impeachment no Senado, né? Isso não vai acontecer porque o Senado é completamente inerte. Agora, ele precisa fazer uma reflexão, inclusive nos seus votos, que é carregado de proselitismo ideológico. Piperno, você votaria no Bolsonaro em 2030? Mas nem se eu nascesse de novo, né? Eu diria para você que essa é uma possibilidade com a qual o eleitor bolsonarista não deve contar. Ele fez, repito, um péssimo pronunciamento, tem que se retratar. E essa nota serviu como retratação no teu ponto de vista? Eu ainda acho que foi uma retratação tímida. O erro dele é grave e, mais do que isso, dizem há já algum tempo que talvez ele não vá até o fim, talvez não termine o mandato, talvez ele renuncie. E, aliás, Lula e Rodrigo Pacheco gostariam muito, até porque
há muitas correntes políticas que gostariam que o Lula nomeasse Rodrigo Pacheco para o STF. Fala Gustavo Segré. Se o ministro tivesse dito, foi derrotado a censura, a tortura e o bolsonarismo, teria manifestado a opinião de terceiros, ou uma visão específica desse momento. Quando ele menciona, nós derrotamos, ele se incluiu nessa derrota do bolsonarismo. Então ele participou dessa derrota do bolsonarismo. Isso não é uma atribuição do ministro da Corte Suprema. Ele pode ter se retratado, mas já prejudicou, já ofendeu aos 58 milhões de votantes do Bolsonaro. 5 horas